Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos mais uma vez glorificar o nome do nosso Deus, por retornarmos saudáveis e animosos para ensinarmos a palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós estamos iniciando o quarto e último trimestre da Escola Bíblica de 2023, cujo tema é Até aos confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta do Senhor Jesus. Esse trimestre está sendo comentado pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, mais conhecido como Wagner Gabi. Este servo de Deus é oficial da reserva do Exército Brasileiro e é líder da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, no estado do Paraná. Glorifico a Deus por esta ajuda, por esta cooperação que temos recebido da sua parte, pela qual pedimos a continuidade. Se você gostar, assista aos vídeos, compartilhe-os com seus amigos, lá nos grupos dos seus parentes, dos seus familiares, e peça a outros para fazer a inscrição, para que mais pessoas recebam as notificações e, consequentemente, os vídeos para o aprendizado da palavra de Deus. Se você quiser, abra sua Bíblia agora, você está assistindo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, e Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. A grande comissão, o enfoque etnocêntrico. O enfoque etnocêntrico é a nossa lição de hoje. É a lição de número 1, a primeira deste último trimestre da Escola Bíblica de 2023. O ano está voando. O texto áureo diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16, 15. A verdade prática diz: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos, nós podemos dizer que Jesus é aquele que primeiro ele fez para depois exigir. É aquele que ensinou para depois pedir que outros ensinassem. É aquele que dá exemplo. Então, quando Jesus manda que se pregue o evangelho em todo o mundo, nós estamos falando do evangelho além fronteiras, ou o evangelho transcultural, ou mesmo as missões transculturais. São as missões quando nós atravessamos uma fronteira e vamos até outras culturas para empregar ou para pregar o Evangelho, para ganhar almas para o Senhor. Essa é uma obra urgente. E quando Jesus diz, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, essa ordem, ele dá uma ordem. Esse é o verbo ir no modo imperativo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é para fazer outra coisa, é pregar o evangelho a toda a criatura. Aí ele diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, quando Jesus diz lá em Lucas capítulo 13, versículo 34, que ele manda ficar em Jerusalém, que nós vamos ler aqui, Lucas 13, 34.
Olha o que ele diz aqui. Lucas 13, 34. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Então, quando ele manda as pessoas irem, é porque ele já foi. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12, nós podemos ler lá que ele, após ter passado uma noite de oração, ele elege os 12 apóstolos. E qual era a visão do Senhor? Era enviar esses apóstolos para que pregassem o Evangelho e não só, para que ganhassem outros, para que também se engajassem na obra do evangelismo. No mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1, ele envia esses 12. E a Bíblia diz que ele deu poder sobre os demônios para que eles fossem pregar o Evangelho. Então ele elege, envia. Já no capítulo 10 do mesmo Evangelho de Lucas, ele envia mais 70. E aí a Bíblia diz que ele manda de 2 em 2 e diz que eles devem ir, não se preocupar, não levar dinheiro, não levar comida, levar nada. Porque aquele que envia garante. Glória a Deus. Nós podemos ver que ele diz que os crentes deveriam ser testemunhas dele. Ele diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ora, Jesus fez isso? Claro que fez. Jesus pregou em Jerusalém, portanto, na Judéia. Jesus pregou em Samaria, portanto, lá aos samaritanos. Jesus pregou na Galileia. Então, quando ele manda que mandou lá e que nós vamos pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus pregou em Jerusalém, Jesus pregou na Judéia, Jesus pregou em Samaria e os confins da terra, naquela época, eram as nações conhecidas. Após a sua subida e a autorização para os seus apóstolos, seus discípulos pregarem o Evangelho, a Bíblia diz que a partir daí o grande exemplo do evangelismo, das missões transculturais ou aos confins da terra foi o apóstolo Paulo. Meus amados, nós queremos dizer que quando quando Herodes o Grande, que governava a Palestina, ele morreu, ele dividiu a Palestina, o governo da Palestina, com 3 filhos dele. Arquelau era o mais velho, depois veio Herodes Antipas e o Filipe, o tetrarca. Esse Herodes Antipas é o mesmo que mandou matar João Batista e é aquele a quem Jesus chamou de raposa. Então Jesus era aquele evangelista destemido, era alguém que veio exatamente como ele disse: eu vim fazer a obra do meu pai. Em outro trecho ele disse: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o Herodes Antipas queria atrapalhar a obra e ele vai dizer aquela raposa. Eu vou ler com você aqui, Lucas 13, 32. Glória a Deus. Naquele tempo, naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele respondeu: ide dizer àquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou ressuscitado. Então, quando ele entrega o Espírito Santo nesse mandamento pós-ressurreição, ele nos encoraja. De nós mesmos, nós não faríamos isso. Quem de si mesmo teria coragem de abandonar sua pátria, até emprego, seus familiares, para ir para quase uma aventura em terras estranhas? Só vai pela fé, só vai porque é enviado. Assim como o nosso irmão patriarca Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus e foi mandado: vai para uma terra que eu te mostrarei. Não se preocupe.
eu vou mostrar a terra. E ele sai lá da Mesopotâmia para Canaã, atendendo a uma ordem para uma viagem incerta. Porque, meus amados, certo mesmo que nós temos aqui é que um dia o Senhor virá para que nós subamos com ele a estar no céu. Então nós estamos falando aqui da grande comissão. Glória a Deus. A grande comissão fala do evangelismo, aquela ordem do Senhor, para que se espalhassem os crentes a pregar o evangelho. E o que é a grande comissão? É o mandamento do Senhor para que a igreja fosse proclamar o evangelho. E isso não é coisa do Novo Testamento. No Antigo Testamento já se fazia também, conforme nós lemos Isaías 45, 22. Glória a Deus. Mas essa grande comissão, ela se expande, ela é mais forte no Novo Testamento. É o trabalho pós-ressurreição, pós-formação da igreja. Eu falei aqui que Jesus escolheu os discípulos lá no capítulo 6 do livro, ou do Evangelho segundo Lucas. E essa igreja foi se formando, de forma que lá quando Jesus era ressuscitado, quando ele foi ressuscitado, a Bíblia diz que ele passou 40 dias por aqui, e durante esses 40 dias, ele se apresentou numa igreja a mais de 500 irmãos. Então, nós não estamos falando de uma igreja que foi inaugurada apenas lá no Pentecoste. Não, ela foi inaugurada no Pentecoste, mas ela não foi formada ali. Ela vem se formando, Jesus está pregando o evangelho, e as pessoas estão sendo salvas, e lá ele aparece a esses 500 irmãos. Eu não imagino a alegria que esses irmãos tiveram quando receberam a visita do mestre de Israel, aquele que havia morto e ressuscitado, e que havia vencido a morte, e que estava prometendo que subiria para que, depois que ele subisse, ele mandasse um outro Consolador, e esse nos animasse aqui para fazer a obra de Deus. Glória ao Senhor. Então nós estamos, quando a grande comissão envolve uma questão cultural. A gente sabe que a minha cultura, a nossa cultura aqui no Brasil, não é a mesma de um outro país fora dele, fora do Brasil, até no mesmo continente sul-americano, nós temos países com culturas diferentes, temos lugares, etnias, que são grupos de pessoas que falam uma língua, que têm cultura diferente. Então, quando nós nos dispomos a ir pregar o evangelho fora da nossa casa, da nossa pátria, nós temos que estar prontos a enfrentarmos outras culturas. Muitas vezes até, meus amados irmãos, coisas que nós aqui achamos que são pecados, são coisas que são aculturadas lá em outras nações, e nós não devemos desprezar isso. Nós temos que nos acomodar a essas culturas, porque são os desafios que nós encontraremos para que não arrefeçamos na pregação do Evangelho. Então, essa grande comissão, ela também vai no sentido de que possamos fazer discípulos. Porque a igreja de Deus, ela cresce, ela vai crescendo. Nós vamos ver que lá no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro discurso do apóstolo Pedro, pós-batismo do Espírito Santo, pós-ressurreição, pós-autoridade que recebeu de Deus, ele agregou à igreja. Naquele discurso, Jesus ganhou para o próprio Pai quase 3.000 almas. No segundo discurso, lá na Porta Formosa, lá na cura do coxo, a Bíblia diz que foram agregadas quase 5.000 almas, de maneira que a igreja crescia de uma forma extraordinária.
Então, se a igreja cresce, ela tem que ser ensinada. Então, eu prego, mas eu tenho que ensinar as pessoas a quem eu preguei. Ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, para que elas sejam regidas pela palavra. Para que elas não abandonem o caminho. Então, essa é também uma obra de expansão da igreja, que é o fazer discípulo. A eficácia e os objetivos da grande comissão. Para ser eficaz e cumprir seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do Espírito Santo. Vejam que Jesus prometeu ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Então, não é com a minha própria competência, se é que eu tenha. Não é pelo meu discurso, pela minha intelectualidade, não é pela minha fama, não. A obra de Deus tem que ser feita por pessoas cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar presente. E quando Jesus reuniu os discípulos após a ressurreição, ele disse: recebei o Espírito Santo. Ninguém pode fazer a obra de Deus com galhardia, com eficácia, com eficiência, com segurança, se ele não estiver cheio do Espírito Santo. As missões transculturais, o trans vem do latim e tem o sentido de movimento além de, ou através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar o evangelho. Não precisa muito esforço, não. É transpor a cultura, é deixar os limites da sua pátria para que, em culturas diferentes, em povos diferentes, enfrentando desafios diferentes, se leve a palavra de Deus. Aliás, Jesus enfrentou esses desafios também. A Bíblia diz em João, no Evangelho segundo João, capítulo 10, capítulo 7, que Jesus enfrentou obstáculos até na família. Então não somos nós que não os enfrentaremos. Olha o que diz 7:1 de João. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as suas obras. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, os desafios da grande comissão não deixarão de existir. Claro que uns serão maiores, outros serão menores, de acordo com o lugar onde a pessoa esteja, mas desafios serão encontrados, serão transpostos, porque o Senhor está pronto para ajudar. Então, esse trabalho, se eu transponho os limites da minha pátria e vou para outras terras, eu terei desafios culturais, barreiras. Então, qual a visão cultural da Bíblia? Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário,
em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis, ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Então, é como eu disse lá no início, as missões transculturais não são exclusivas do Evangelho, ou dos Evangelhos, ou do Novo Testamento. Elas vêm de lá do Antigo Testamento. E ela traz já para o Novo Testamento essa visão transcultural da Bíblia. E nessa visão transcultural, nós que nos dispomos a transpor essas barreiras, a enfrentar novos costumes, nós agora estaremos prontos para enfrentar essas barreiras. Jesus já prometeu na Bíblia que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os desafios virão, mas não deve haver muita preocupação, porque o Deus que envia é o Deus que também vai fazer com que nós possamos, além de transpor as barreiras do limite da pátria, nós transporemos também as barreiras que nos se porão na frente, para muitas vezes impedir. São barreiras que muitas vezes são apenas barreiras, mas tem barreiras também que elas vêm para impedir, como o comunismo. As nações que são aversas ao Evangelho, as nações que prendem os evangelistas, os missionários, os cristãos, sejam eles católicos ou evangélicos. Então, essas são barreiras mortais. Mas a Bíblia diz que nós venceremos. Jesus disse que uns morreriam, outros seriam colocados em prisões, mas a vitória vem. Então, nós vamos ver aqui algumas barreiras. Barreiras geográficas, barreiras culturais, barreiras econômicas. São diferenças de moeda, que às vezes você vai para um lugar onde a moeda é muito fraca e aí ou é muito forte, então tem essa barreira, essa dificuldade. Barreiras religiosas. Imagine pregar o Evangelho entre o islamismo. Pregar o Evangelho num lugar onde predomina o ateísmo. Pregar o Evangelho onde predomina o materialismo, como é o caso de muitas nações do mundo, principalmente ali pela Europa. O secularismo, etc. Então, essas são barreiras que advirão na caminhada do missionário, na caminhada do evangelista. Mas não tenhamos dúvida que o nosso Deus estará pronto para nos dar a vitória. Então, se ele mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ele está pronto para ajudar aos seus pregadores. Glória a Deus. A visão global do evangelho no mundo. Evangelismo e discipulado. Eu disse lá atrás que o evangelismo tem que estar coladinho com o discipulado. Isto é, o evangelismo é a pregação do evangelho. É o lançar a rede. E o discipulado é escolher os peixes. Deu para entender? Evangelizar é lançar a rede. É ir lá no mar. É ir lá no mundo, onde estão os pecadores. E aí eu lanço a rede. Trago esses peixes e depois eu vou escolhê-los. Eu vou tratá-los para que eles continuem, para que eles não sejam apenas pescados, mas que eles sejam ensinados, que eles sejam evangelizados e, como eu os pesquei, eles vão pescar a outros. É isso que é o evangelho. Eu pesco um e o outro pesca outro. Eu falo para alguns e esses, sendo ganhos, fala para outros. E assim
o reino de Deus será glorificado, será aumentado e o inferno será saqueado, porque essa é a nossa, esse é o nosso objetivo. Essa é a ideia do Evangelho. Não ficar ali no arredor da casa. Claro que Jesus mandou pregar em Jerusalém. Em Jerusalém. Jerusalém é a família. É a família. É o primeiro grupo social que aparece na nossa frente para que evangelizemos. Se nós formos capazes de evangelizar em Jerusalém, certamente o seremos para evangelizar na Judéia também. O Senhor prepara para evangelizar em Jerusalém, e aí ele leva para a Judéia, ele leva para Samaria, e ele leva aos confins da terra. Glória a Deus. Arrependimento e capacitação do Espírito Santo. Se a evangelização está colada com o discipulado, isto é, o ensino da palavra, Jesus mandou fazer isso. Nós vamos ler em Mateus capítulo 28 e versículo 18. Chegando Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha que Jesus maravilhoso. Primeiro ele manda que os seus discípulos vão ensinar. Ele dá o poder para ensinar todas as nações. Esse aqui é o verdadeiro, é o puro evangelho, ou a pura missão transcultural. Em todas as nações, ensinando-a e batizando-as. Porque as pessoas têm que ser batizadas, não são crianças que têm que ser batizadas, que não têm a consciência do pecado. Apesar de que as pessoas já nascem com a natureza pecaminosa, mas a criança não tem a consciência do pecado. Alguém tem que ensinar a ela. Tem que fazer com que ela entenda que é pecadora, que ela aceite ao Senhor Jesus Cristo e seja batizada. Se ela for batizada, como a Bíblia diz, agora eu vou ensinar a guardar. É um ensino mais aprofundado. Ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Se eu fizer isso, ensinar as nações, batizar as pessoas, ensinar a guardar as pessoas guardarem o ensino do Evangelho, aí ele promete estar conosco todos os dias até a consumação do século. De maneira que não é apenas carregar a Bíblia. Não é apenas carregar a Bíblia. Não é apenas frequentar uma igreja ou ser listado lá num caderno de membros. Não, tem um trabalho a ser feito. O serviço cristão tem que ser feito. Não foi Jesus. Jesus não mandou os anjos fazer. Mandou os homens, porque ele sabe que ele capacitando, nós temos condições de fazer. Então, o evangelismo está junto ao discipulado. Agora, as pessoas só vão reconhecer que são pecadoras se elas se arrependerem. Lucas capítulo 24, versículo 46 a 49, nos diz assim: E disse, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Outra coisa, meus amados, é que
O evangelho, Jesus não trouxe o evangelho exclusivista. Jesus, apesar de que ele veio pregar o evangelho para os judeus, João diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Mas isso não nos dá o direito de dizer que ele trouxe o evangelho exclusivo para os judeus. Porque está aqui escrito: todas as nações, começando por Jerusalém. Paulo diz que não se envergonhava do evangelho, porquanto era a salvação para todos aqueles que crerem, tanto os judeus e também os gregos. Então, Jesus veio trazer um evangelho universalizado para todas as pessoas. Foi assim que foi anunciado lá com o nascimento do Senhor. Hoje vos nasceu aquele que salvará a todos, aquele que será o Salvador de todos. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele queria dizer que vocês não estarão prontos para pregar o evangelho, para transpor os limites nacionais, se não receberem o poder do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, é uma ordem, e pela obediência a gente alcança tudo. Fiquem em Jerusalém, depois que vocês receberem o revestimento de poder, receberam o Espírito Santo, aí então vocês estarão prontos para pregar o evangelho e as almas estarão prontas para aceitarem esse evangelho. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objeto sermos testemunhas. Ser testemunha é dar veracidade a uma história. Tanto por ter visto ou por ouvir dizer. Então, vocês serão minhas testemunhas. Vocês assistiram o quanto nós fizemos. São 3 anos e meio eles ali com ele, vendo Jesus pregar o evangelho, pessoas serem curadas, cegos terem a vista devolvida, aleijados sendo curados, publicano, que era um povo, uma casta rejeitada. Jesus fez uma reunião na casa de Levi, e quem era a maioria dos seus assistentes? Os publicanos. E a Bíblia diz que eles aceitaram a Jesus como Salvador. Então esse é o evangelho universal, aquele que o Senhor trouxe para que nós possamos distribuir para as nações necessitadas. Concluímos, queremos dizer que é um imperativo do reino nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. A igreja que assim não faz, negou a sua fé e abandonou os seus objetivos. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.